Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para você que não me conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou advogado por profissão, sou professor de Direito por profissão e vocação, especialista em Direito Processual e mestre em Direito Empresarial. E neste módulo de aulas nós vamos falar das normas da Corregedoria para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Meu aplicativo está aí, app.vc/Fabio_Tadeu_Roque. Meu canal no YouTube, youtube.com/Fabio Tadeu. Facebook, facebook.com/Fabio Tadeu Roque. E também a aula é devidamente gravada em áudio, aqui está ela no audioblog, e também gravada no podcasting. Esqueci de falar, né? Sou especialista em Direito Processual, mestre em Direito Empresarial, mas não sou melhor nem pior que ninguém. Bem, na aula anterior, nós estávamos falando das normas da Corregedoria. O material de apoio está aqui no meu site, fabiotadeu.net, e eu peço a gentileza de você baixar esse material, porque eu vou seguir. Veja só, vamos lá. Vamos na tela, veja só. Paramos no artigo 9º na aula anterior e vou prosseguir. Artigo 10 das normas da Corregedoria. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correicionais, facultada a nomeação de escrivão ad hoc entre os demais servidores da unidade. Cuidado, o escrivão, o escrevente ou a pessoa determinada, mas é o escrivão, auxiliará, vai ajudar o juiz corregedor permanente, mas pode haver uma nomeação ad hoc, isto é, para aquele ato. Professor, quando é que isto acontece? E aí, vamos lá, deixa eu trazer para você a tela a mim. Eu tenho o escrivão que vai ajudar o juiz corregedor. É verdade. Mas o juiz corregedor, ele pode dizer assim, puxa, não trouxe o escrivão. Ou ainda, ele pode vir fazer uma correição extraordinária. E aí, fazendo uma correição sem marcar, sem agendar, ele pode chamar qualquer escrevente, qualquer escrivão, qualquer escrevente, qualquer auxiliar da justiça para ajudá-lo. O juiz corregedor tem o escrivão da sua equipe, mas se ele não trouxer, ele pode chamar você, um escrivão, um auxiliar da justiça, para ajudá-lo, para auxiliá-lo dentro das suas funções lá no fórum, lá naquela correição. É o chamado escrivão ad hoc. Ad hoc é escolhido para aquele ato, só para aquele ato. Terminou, você volta a fazer as suas funções. Professor, eu preciso fazer? Sim, você precisa, porque o juiz está chamando. Você vai ajudar, separa o que estiver fazendo e vai ajudar o juiz corregedor. Ok? Vamos prosseguir. Veja só, aliás, deixa eu pôr na tela primeiro. Não adianta eu pôr na tela aqui e não pôr na tela aí. Veja só. Artigo 11. Durante os serviços correicionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral de Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. O que é que você tem que saber? Foi o que eu te disse há pouco. Numa situação em que o juiz corregedor precise, ele vai chamar você. Ele vai chamar você e vai dizer, olha, preciso que você me ajude. Você vai ajudar. Por quê? Porque durante a correição, mesmo que o juiz tenha trazido todos
todos os da sua equipe. Se ele precisar, ele pode e ele vai chamar quem ele quiser. Por quê? Porque todos os funcionários, leia-se, todos os auxiliares da justiça, você é um deles, estarão à disposição do juiz corregedor e, claro, da equipe, mas em especial do juiz corregedor. O juiz corregedor, então, ele pode chamar, por exemplo, a força policial, se preciso. O juiz corregedor ou o corregedor geral, eles podem e farão e chamarão a quem de direito, para quê? Para dar aí o auxílio necessário para que se faça, para que possa acontecer a correição. É válido, é válido. Por que é válido? Porque o juiz corregedor, ele está acertando, está assegurando, está mantendo tudo em ordem para que tudo seja feito da melhor maneira. Então, ele, juiz corregedor, corregedor geral, juiz corregedor permanente, quem quer que esteja fazendo a correição no papel do juiz, ele pode, e se precisar, ele vai chamar qualquer um dos funcionários do fórum, não importa, tem 15 ali. Ele escolhe, ele chega e fala, eu quero você, ou eu quero você. E você vai. Professor, mas eles podem chamar mesmo tendo equipe? Podem. E se eu me recusar, você responderá administrativamente. Por quê? Porque tem que atender a solicitação, porque você, durante a correição, é um funcionário que pode ser chamado para auxiliar aquele juiz, como também a força policial, ok? Vamos prosseguir na tela, vamos lá, olha lá. Aí eu tenho o artigo 12, os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por este requisitados. Se o juiz corregedor permanente decide por A mais B que ele vai ver um livro, ele vai ver o livro e ele deve ser atendido, porque ele não dá um pedido, ele dá uma requisição. Sempre que for requisitado, o juiz corregedor deverá ser atendido. No caso, veja lá, parágrafo único, no caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, isto é, no caso de registros, livros que são usados de maneira eletrônica, o que acontece? Os relatórios gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. O que eu preciso que você saiba? O juiz corregedor, ele vai vistar. Ele sempre vai vistar. Cuidado! Na prova, eles podem dizer vistoriar. Está correto, mas além de vistoria, tem o vistar. O juiz vistoria e o juiz vista. Ele vai vistoriar, olhar tudo e vai vistar, colocar ali a assinatura dele ou a rubrica, como achar melhor, para dizer que houve uma correição. Ótimo. Artigo 13, veja só. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas sujeito à atividade correicional do juízo serão visitados uma vez por mês. Primeira parte, vamos lá. Então, deixa eu te mostrar e te dar um detalhe de prova. Qual é? Não, aqui, isso, muito bem. Qual é o detalhe de prova? O detalhe é o seguinte: os estabelecimentos prisionais têm correição, as prisões têm correição, precisam ser correicionadas. E como é que é feito isso?
uma vez ao mês, correição ordinária. Olá, os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas sujeitos à atividade correcional do juízo serão visitados, uma vez ao mês, uma vez por mês. Isto significa toda a prisão, porque eles vão te perguntar da prisão, e eu já te falo, toda a prisão, toda a cadeia precisa e vai ser devidamente vistoriada. Vistoriada, visitada, olhada, analisada, verificada para ver se há o tratamento digno aos presos, se está tudo em ordem. Isso precisa acontecer. E como é que faz isso? Uma vez por mês. Uma vez por mês o juiz corregedor tem que participar, tem que ir, tem que olhar, tem que averiguar as cadeias. E qualquer lugar em que as pessoas sejam recolhidas. Aí vem uma pergunta que caiu há muito tempo atrás aqui em São Paulo e eu refaço a você agora. Um manicômio judicial, ou judiciário, como você quiser. Como é que acontece num manicômio judiciário, que são destinados a recolhimento de pessoas, precisa ser vistoriado? Sim, precisa, e precisa uma vez por mês, porque está no artigo 13 que toda unidade prisional, todo estabelecimento prisional, bem como todos os estabelecimentos que se destinam ao recolhimento de pessoas, as pessoas estão recolhidas, guardadas ali, e um manicômio judiciário, sim, ele guarda pessoas. Portanto, lógico que ali também o juiz corregedor terá que fazer a visita. Vamos prosseguir. Deixa eu pôr na tela. Tá na tela, né? Tá, muito bem. Primeira parte está quase no fim. Na verdade, segunda parte da aula, mas primeira parte do conteúdo. Artigo 13, parágrafo 1º. Realizará a visita o juiz corregedor permanente. É ele quem visita as cadeias, é ele quem visita os manicômios judiciários, ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral da Justiça, essa atribuição for delegada. Na prova, você tem que saber que o juiz corregedor permanente fará a vistoria. Pode ser o corregedor-geral? Pode, mas quem faz normalmente é o juiz corregedor permanente. Parágrafo 2º. A inspeção mensal será registrada em termo sucinto no livro de visitas e correições, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico da inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça, e após a lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional para arquivamento em livro de folhas soltas. O que eu preciso que você saiba? Preciso que você saiba que a inspeção mensal, se está marcado na lei que é mensal, esta aqui é uma inspeção ordinária. É uma correição ordinária. Tudo bem. Ela será registrada em livro. Ótimo. Sendo registrada em livro, terá que ser cadastrada lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, marcando que no dia tal, às tantas horas, houve uma correição no presídio tal. E após isto, o juiz corregedor vai marcar isso nos livros, que vai para uma cópia para o Conselho Nacional de Justiça. Vai um cadastro eletrônico para o Conselho Nacional de Justiça, dizendo que ele esteve lá. Eu tenho uma cópia para o diretor. É isso que cai na sua prova. É o diretor
da unidade prisional ou o diretor do presídio, como preferir, que vai fazer a cópia destes autos. Parágrafo 3º. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias ou motivo relevante, devidamente comunicado à corregedoria, o juiz corregedor permanente realizará pessoalmente as visitas mensais. Não pode passar para ninguém. Olha lá, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Se houver um juiz que é responsável pela corregedoria, é o juiz corregedor, ele vai fazer a visita mensal. Agora, se ele for se afastar por um período, vamos imaginar que o juiz corregedor tenha que se afastar por um período de 30 dias ou mais, período de 30 dias ou mais. O que acontece? Ele comunica ao corregedor que ele vai se afastar e o corregedor manda outro juiz. Do contrário, é o juiz corregedor permanente quem vai fazer as visitas. Ótimo. Artigo 14. Esta sistemática que a gente viu, isso tudo que eu falei do artigo 13, tudo isso daqui, ó, artigo 13 na sua tela, você vê que não desobriga a visita mensal às cadeias públicas. Eu falei isso já, porque cai. Eles vão falar das cadeias, eles já vão entrar no 14 sem falar do 14, porque as cadeias são de responsabilidade tanto do juiz da vara privativa da execução criminal, do juiz da execução criminal, como qualquer outro juiz que também tem esse serviço, por exemplo, o juiz corregedor. O juiz corregedor vai visitar porque o juiz da vara das execuções criminais, ele é quem deve manter em ordem quem está preso, quem está solto, quem está preso, mas o juiz corregedor principal, que é o permanente, ele tem que visitar mensalmente tudo isso. Ótimo. Artigo 15. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais serão realizados pelos juízes corregedores permanentes. Então, primeira parte, as apurações preliminares, sindicância, que tem a ver com o pessoal da serventia judicial, ou seja, pessoas que auxiliam a justiça, ou juízes. Juiz também tem correição, para ver se está trabalhando direitinho. Quem faz é o juiz corregedor permanente. Ótimo. Parágrafo único. Parágrafo único. O Corregedor-Geral de Justiça poderá avocar o procedimento disciplinar em qualquer fase, a pedido ou de ofício, designar um juiz corregedor processante para os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa daquela que estiver vinculado o servidor. O que é que eu preciso que você saiba? Vamos lá. O que eu preciso que você saiba nisto aqui é: o Corregedor-Geral de Justiça, a qualquer tempo, ele avoca o processo disciplinar ou o procedimento disciplinar. Professor, o que é avocar? Avocar é chamar para si a responsabilidade do processo. Para você entender, o processo está rolando, quem tem que verificar isso, nós vimos agora, é o juiz corregedor permanente, é ele que faz esta serventia, é ele quem vai analisar os servidores, é ele quem vai verificar a sindicância, mas a qualquer tempo e a qualquer momento, o corregedor pode dizer assim: juiz, deixa isso agora para mim, eu quero resolver. Pode sim, claro que sim. E aí o processo judicial, o procedimento, ou melhor, processo disciplinar ou procedimento disciplinar
passa a ser do corregedor. Ele desliga o juiz corregedor permanente, ele dispensa e chama para ele mesmo a responsabilidade de julgar. Então, ele está avocando, ele está trazendo para ele. Ok? Beleza, vamos prosseguir. Deixa eu levar para a tela. Muito bem. Agora vamos lá. Artigo 16. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral da Justiça a instauração de qualquer procedimento administrativo. Então, por que o corregedor avoca? Porque todo processo administrativo, todo procedimento administrativo terá que ser comunicado ao corregedor. Como? Copiando a portaria inaugural, copiando a peça inicial, copiando a petição que dá o start ao procedimento administrativo, para processar o acompanhamento, para que o corregedor possa acompanhar o que? As apurações preliminares pela diretoria da corregedoria. A apuração preliminar é para verificar se há ou se não há algum tipo de problema. Quem vai apurar? A diretoria da corregedoria, a DICOGE. E num segundo momento, as sindicâncias e os processos administrativos, quem vai apurar? A Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos. O que você tem que saber? Você tem que saber que o juiz corregedor comunica para a corregedoria a instauração do processo administrativo. Se é uma apuração preliminar, quem é que vai tomar conta? Quem é que vai averiguar? É a diretoria da corregedoria. Professor, não é a diretoria da corregedoria porque não é apuração preliminar, mas já é uma sindicância. Se tem uma sindicância acontecendo um processo administrativo ou ainda um processo administrativo que seja em caráter disciplinar, é a Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos que vai averiguar. Ótimo, é isso que você tem que saber do 16. 17. Eventuais recursos. Todos os recursos vão direto para a Corregedoria Geral de Justiça. Por quê? Quem está, por exemplo, analisando um processo administrativo? Quem analisa o procedimento administrativo é o juiz corregedor. Normalmente é ele. É o juiz corregedor principal, é o juiz corregedor permanente que analisa o processo. Eu tenho que mandar o recurso para a instância superior, para o superior sempre. Se quem está julgando é o juiz, o recurso vai para acima dele. Acima dele é o Corregedor Geral de Justiça. Então, todo recurso administrativo será juntado. Entranhado significa juntado, significa acoplado, juntado, adicionado ao processo original e mandado para a Corregedoria Geral da Justiça. Ótimo. Para eu fechar esta aula, eu creio que já, é a primeira parte, é o primeiro tópico da sua matéria. Eu tenho o artigo 18. Sem prejuízo da atribuição do ao juiz corregedor permanente, o Corregedor Geral de Justiça poderá aplicar originariamente as sanções cabíveis. Então, assim, quem é que vai julgar? Lembra? O processo, quem julga é o juiz corregedor permanente. Mas o corregedor geral pode olhar e falar: puxa, eu quero aplicar uma pena que eu acho que pode caber para isso aí. Pode.
originariamente, isto é, ele pode, apesar do juiz, o juiz corregedor pode aplicar pena, e é a função dele, ele pode aplicar penalidade, mas o corregedor também pode. E aí, enquanto não for prescrita a infração, enquanto não prescreveu, isto é, enquanto não acabou o tempo dele ir lá procurar esta correção e correição, ele pode reexaminar de ofício, ele mesmo pode olhar já o processo sem ser recurso, ele olha e fala, puxa, não gostei, vou arrumar isso aqui. Ele pode, de uma decisão absolutória, por exemplo, o juiz corregedor absolveu, ele pode falar, não tem nada que absolver, não, eu, corregedor, vou culpar. Pode. É totalmente possível. Ele vai culpar, ele pode imputar pena a uma infração. Ou quando mandou arquivar, o juiz corregedor mandou arquivar, e o que aconteceu? Ele diz, não quero que arquive, acho que isso não é caso de arquivar, é caso de penalizar, é caso de buscar mais provas, é válido, ele pode e ele fará esse tipo de coisa, ok? Bem, e assim eu termino mais um tópico da nossa aula de normas gerais da corregedoria. É tranquilo, pode sossegar que é tranquilo. Se você estudar o que eu estou falando, é tranquilo. Professor, eu tenho que ler tudo? Ler é essencial, leia tudo, mas decore, entenda o que eu estou falando aqui que pega mais, ok? Se você gostou, se o som saiu legal, por favor, dê o seu joinha para que eu possa verificar isso. Professor, eu não gostei, o som não saiu legal. Dê o seu não gostei, não há problema. Se estiver no audioblog também, não há problema. Por quê? Porque eu preciso melhorar para você. Meu aplicativo, você sabe onde está, o app.vc/Fabio_Tadeu_Rock. Meu YouTube, youtube.com/FabioTadeu. O facebook.com/FabioTadeuRock. E os demais caminhos, você tem o fabiotadeu.net, aqui está a aula gravada, que já vai para o audioblog, aqui está o podcast da aula, também está aqui, bonitinho, também já vai para lá, e a gente se vê. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê na próxima aula. Obrigado, até a próxima.